Oi pessoal, sejam bem-vindos. Gostaria de parabenizar todos que estão aqui presentes e dizer que eu estou muito feliz porque eu vou poder ajudar você a realizar um sonho. Meu nome é Lorival de Paiva, sou médico oftalmologista, fui aprovado em primeiro lugar para oftalmologia nas provas de residência que eu fiz. Nessa série de 3 aulas, eu vou te mostrar a estratégia de estudo que milhares de alunos utilizaram para obter mais de 85% de desempenho nas provas de residência médica. Provavelmente agora você pode estar achando tudo isso bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse feito isso e visto muitas pessoas conseguindo também, eu também acharia bom demais para ser verdade. Então dá só uma olhada nesses depoimentos aqui de pessoas que seguiram o que eu vou te ensinar nessa série de aula. Fala, meu querido, só mandando mensagem aí para falar que acabei de ser aprovado na primeira chamada para clínica médica lá na Unesp. Amanhã devo ser chamado no Hospital das Clínicas de Porto Alegre e eu tô na suplência também na USP Ribeirão Preto para clínica também, talvez eu seja chamado lá. Mas só para falar, cara, que esse ano o meu método de estudo foi unicamente flashcard de questão. Eu não abri nenhuma anotação de caderno, não assisti praticamente nenhuma aula, foi só flashcards do Medcards e questões, unicamente, um ano inteiro. Então agradecer aí pela metodologia, com certeza foi um grande diferencial aí na minha aprovação. Valeu, tamo junto. Antes de começar essa aula, eu imagino que você está aqui porque quer ter o melhor desempenho nas suas provas de residência, certo? Então, comprometa-se a assistir às 3 aulas que darei nessa semana. A terceira aula terá muito menos pessoas que essa primeira. E sabe por quê? Pelo mesmo motivo que só uma minoria consegue aprovação na residência médica. Falta persistência e seriedade. A maioria das pessoas são amadoras. E nesse momento, você precisa ser um profissional. Você não pode brincar, você precisa levar a sua preparação a sério. Se você conseguir chegar comigo até o final dessas 3 aulas, eu posso te garantir que você estará na frente de muita gente. Então, meu pedido inicial é que você seja um profissional com você. Valorize seu tempo livre, trabalhe duro, foque no longo prazo e os resultados virão. Quando eu falo para você ser um profissional, é ter mentalidade de profissional. O profissional busca por ordem, não dá para construir nada no meio da bagunça. É preciso ordem física, digital, de processos, ordem mental. O profissional desmistifica o seu trabalho. O profissional, o seu trabalho é um ofício. E não é uma coisa mística de outro mundo. Não que ele descole da subjetividade, não é isso. Mas é que ele sabe que se ficar pensando nisso, ele vai se paralisar. Ele foca em fazer. O amador fala demais e não faz. O profissional fala pouco e faz muito. O amador sempre busca validação externa, enquanto o profissional cria o seu sistema de validação interna. O profissional age apesar do medo. O amador pensa que antes dele fazer o seu trabalho, ele precisa vencer o medo. O profissional sabe que o medo não pode ser vencido. E ele faz o trabalho com medo mesmo. O profissional não leva o sucesso ou o fracasso para o lado pessoal. Ele sabe que sucesso e fracasso fazem parte do seu trabalho e não o definem como pessoa. Antes de te apresentar a metodologia, eu quero te contar um pouco sobre como ela chegou até mim. Aos 13 anos de idade, eu me mudei de uma cidade do interior de Goiás, chamada Goiatuba, para Goiânia. O ensino no interior era muito precário. Meus pais viram a necessidade de me enviar para a capital. Ao final do ensino médio, consegui minha aprovação em medicina na Federal do Ceará e na Universidade Católica de Brasília. Eu só passei por causa da minha redação, porque eu escrevia muito bem. Eu nunca tive as melhores notas, porque eu tenho TDAH. Mas nessa época, eu não sabia ainda do diagnóstico. Então eu não conseguia focar nos estudos, mas na escrita eu conseguia desenrolar bem. E eu acabei optando por fazer na Católica de Brasília para não ficar muito longe da minha família. Essa aqui é minha mãe, no dia da mudança para Brasília. Ela chorava todas as vezes que a gente se despedia. Tadinha. O meu trote, que foi uma beleza. A foto clássica da visita aos hospitais no primeiro semestre. Olha que lindo, todo mundo de branquinho. Eu era uma pessoa normal, estudava, levava o curso a sério, mas também frequentava as festas, os intermédios, tudo dentro da normalidade. Eu tive 5 reprovações durante a minha graduação.
Eu conseguia tirar nota boa quando eu gostava de estudar sobre algum tema, e só. De resto, eu não ia tão bem. No geral, minha média era entre 7 e 8. Meu único 10 foi em oftalmologia, porque eu gostava demais de estudar sobre o olho. Então, eu classifico meu desempenho durante a faculdade como mediano. No 5º ano de faculdade, ou seja, no meu primeiro ano de internato, eu recebi o diagnóstico de TDAH. Comecei a tomar Venvance e um tempo depois eu recebi outro diagnóstico de outro profissional, transtorno bipolar. A médica falou assim pra mim: você não pode tomar Venvance, senão a sua mania vai ficar descompensada. É melhor que você seja um desatento vivo que um bipolar suicida. Aí eu falei: tá, e eu faço o quê? Eu preciso tomar Venvance para estudar. Aí ela falou: você quer continuar vivo? Com essas palavras. Eu falei: quero. Aí ela: então nunca mais coloque isso na sua boca. E o que ela fez? Toma seu lítio, alimente-se bem, terapia, exercício físico e tenha uma boa noite de sono. Dessa história toda, só teve um ponto positivo. Eu descobri o que era o hiperfoco e como ele me ajudava. Para quem não sabe, quem tem TDAH, geralmente tem o hiperfoco em algo que a gente realmente gosta muito. E no meu caso, eu sempre gostei muito de mexer com o computador, desde criança. E foi daí que nasceu o Medcards. Mas eu não vou contar tudo agora, não. Cheguei no meu 6º ano pensando: eu quero oftalmo, que é uma especialidade muito concorrida. Inclusive, a prova de residência é muito mais difícil que um vestibular. E detalhe, agora eu não teria redação para fazer, que foi o que fez eu passar no vestibular de medicina. Além disso, eu não posso tomar o Venvance para ajudar a concentrar. O conteúdo é gigantesco, eu procrastino muito e ainda não tenho tempo para estudar por conta do internato. Aí eu esperei, contei até 3 e falei: lascou-se. Essa foto é de junho de 2016. Eu estudava entre 6 a 8 horas por dia. As apostilas do cursinho estavam atrasadas, eu não conseguia revisar o conteúdo, minha nota não saía do lugar e minha ansiedade só aumentava à medida que o ano ia passando. Eu já estava quase tendo um burnout. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente parei de estudar o conteúdo para a prova de residência e resolvi estudar isso aqui. Eu precisava estudar sobre como estudar. De alguma forma, eu deveria achar um jeito de me diferenciar dos meus concorrentes. Foi aí que eu passei umas 2 semanas lendo vários artigos científicos sobre método de estudo, sobre como seria a forma correta de estudar. E eu achei milhares de artigos sobre esse tema e filtrei os melhores e mais relevantes. Esses que estão aí na sua tela fizeram eu mudar drasticamente a forma como eu estudava. E hoje eu vou poder passar isso de forma gratuita para vocês. Você não vai ter o esforço que eu tive de procurar, até achar esses estudos. A verdade é que depois que eu aprendi a estudar, eu passei a estudar menos horas por dia e via minha nota fazendo isso aqui, ó. Ela só subia. E por que isso aconteceu se agora eu estava estudando menos horas que antes? Porque agora eu estava estudando do jeito certo. Depois que eu apliquei o que eu aprendi lendo esses artigos, e mesmo com todas as minhas limitações, eu consegui um resultado extraordinário. Eu consegui aprovação em primeiro lugar para oftalmologia em todas as provas que prestei. Goiânia, São Paulo, Brasília, todas em primeiro lugar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para isso aqui, ó. Além de ficar em primeiro lugar, eu ficava muito longe do segundo colocado. A diferença da pontuação da minha nota para o segundo colocado eram de pontos. Veja bem, vou repetir, eram pontos. Você sabe o que significa um ponto numa prova de residência? É muita coisa. E aí perceba o seguinte: a diferença entre o segundo colocado até o 4º, 5º colocado eram de décimos. E isso se repetia em todas as provas que eu fiz. Foi aí que deu um insight na minha mente. O que foi que eu fiz de diferente dos outros para conseguir realizar tal feito? E a resposta veio quase que instantaneamente. Flashcards. Foram eles que me diferenciaram. Porque nessa época ninguém falava sobre flashcards aqui no Brasil. Apesar que lá fora, como Estados Unidos e Europa, eles já usavam. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, nem os cursinhos falavam sobre flashcards. Eles começaram a falar depois que eles viram o sucesso que foi o Medcards. Eles viram que o Medcards realmente estava ajudando as pessoas. E aí, meus amigos, eu entendi o porquê que em todas as provas o meu desempenho foi muito maior que o do segundo colocado, porque só eu tinha usado. É isso aí mesmo que você ouviu, só eu tinha usado. Eu conversava com as pessoas e elas nem sabiam o que eram flashcards. Muito bem, então como os flashcards me ajudaram muito, eu pensei:
Se eu, com todas as minhas limitações, consegui esse resultado, imagina para os outros. Foi aí que eu tive a ideia de ajudar as pessoas a estudar de forma mais eficaz. Em 2017, eu lancei isso no mercado e foi um sucesso. A gente ajudou mais de 100 mil pessoas. Lorival, o Medcard já foi vendido para mais de 100 mil pessoas? É sério? É. Sabe por quê? Porque lá em 2017 era algo novo, comprovadamente eficaz, e a gente não tinha nenhum concorrente. Nós somos os primeiros. Nosso primeiro concorrente surgiu no final do ano de 2019, quase 3 anos depois. Converse com alguém que se formou em medicina há 6 anos. Ele vai te falar que mais da metade da turma tinha o Medcard no celular. E aí, pessoal, com todo esse sucesso, eu pensei, por que não ajudar mais pessoas, uma vez que esse método é universal? Isso aqui que eu estou falando para vocês é sobre neurociência, é como o nosso cérebro aprende, e não só sobre medicina. Foi aí que, durante a residência, eu tive a ideia de contratar professores de ensino médio, professores do direito, aprovados em concursos públicos, e desenvolvemos conteúdos para outras áreas também. E a gente não vai parar por aí. Para quem não sabe, eu não atuo mais como médico, porque o meu propósito de vida é a educação. O que mais me dá satisfação na vida é quando alguém chega para mim e fala: eu vou ser residente por sua causa. Ou eu fui aprovado no vestibular de medicina, na OAB, no concurso público, por causa de vocês. Isso é o que me alimenta todos os dias e eu sou muito grato por estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês. Eu espero dar o meu máximo de forma genuína, te ajudar, verdadeiramente te ajudar a conquistar o seu objetivo, que é ser aprovado na prova de residência médica. Esse aqui é o caminho ideal para você ser reprovado na sua prova de residência. Sinto muito de falar isso, mas te ensinaram a estudar errado. E nem foi culpa sua. Eu também aprendi a estudar errado. E como que esse jeito é errado? O cursinho preparatório te dá uma tonelada de conteúdo e fala assim para você: você precisa estudar e aprender tudo que está nessas 200 páginas de apostila em 7 dias. Aí sabe o que acontece na outra semana? Você recebe mais uma tonelada de apostilas e o discurso é o mesmo. E sabe qual é o problema disso? Eles estão recomendando o Mastered Practice. Eu vou falar melhor sobre o Mastered Practice mais pra frente e você vai entender por que esse método é errado. Você não aprende um conteúdo por longo prazo sem fazer spaced repetition. Repetição espaçada. Seu cérebro precisa ficar exposto a esse conteúdo por várias semanas e não apenas por 7 dias. Lorival, mas eu preciso ficar vendo esse conteúdo por um longo período de tempo? Aí não vai acumular o conteúdo? Não vai. É para isso que serve o algoritmo de repetição espaçada. Só que isso é assunto para aula 2. Então o que vai acontecer? Você provavelmente vai fazer a sua matrícula em algum cursinho, assistir horas e horas de aulas, receber uma tonelada de apostilas toda semana, e aí o que você vai fazer? Tentar ler essas apostilas. Posso te falar uma coisa? Elas vão acumular. É humanamente impossível manter elas em dia, tendo que conciliar com plantões, internato e os outros afazeres da vida. E aí, após tentar ler essas apostilas, você vai fazer as questões. Você pode até ir bem nas questões da semana, porque você acabou de ler aquele conteúdo. Mas nos simulados você não vai ter um bom desempenho. Sabe por quê? Porque o cursinho te ensina a estudar errado, usando o Mastered Practice. Você não consegue construir memórias de longo prazo estudando assim. Muito bem, a sua nota do simulado vai continuar vindo baixa e você vai continuar recebendo mais aulas, mais apostilas e tentar fazer o próximo simulado. Sabe o que vai acontecer depois? Se a sua nota não cair, ela vai continuar abaixo igual a primeira. Para você romper esse ciclo, você precisa aprender a estudar e eu estou aqui justamente para te ajudar nisso. Vocês vão ver a maioria das pessoas que estão começando a estudar para a prova de residência estão estudando no estilo de 100 metros rasos. Elas colocam um pico imenso de energia no início do ano, mas logo esse pico de energia vai embora. Ela começa a atrasar as apostilas do cursinho, o cronograma que ela fez, e isso desmotiva ela e ela vai só piorando ao longo do ano. E lá no final, na prova, não é diferente. Ela tira uma nota ruim. Eu construí esse gráfico para te mostrar como é o ano de preparação da maioria das pessoas. Aqui do lado esquerdo, você tem a quantidade de tempo de estudo diário e aqui embaixo você tem os meses do ano. Veja, você começa bem o ano, com picos de energia e super motivado para estudar, estudando várias horas por dia,
com o conteúdo que é dado no cursinho. Como que é a rotina de preparação da maioria das pessoas? E é por isso que a maioria não passa. Você assiste às aulas do cursinho, faz o resumo da aula durante a aula, chega em casa, lê as apostilas durante a semana e ali no finalzinho vai para as questões. Nas questões do tema que você estudou naquela semana, você pode até ir bem, mas no simulado não. Porque geralmente os simulados acontecem uma vez por mês. E aquele tema que você estudou já há 3 ou 4 semanas, você praticamente já esqueceu. E isso vai te desestimulando. Lá para maio, junho, você vai ver sua matéria ficando atrasada. Porque é impossível manter essas apostilas em dia. Além disso, sua nota provavelmente vai estar longe do ponto de corte que você está buscando. Vendo tudo isso acontecendo, você vai desmotivar-se ainda mais. Você vai querer jogar tudo para o alto. E por consequência dessa desmotivação, você vai reduzir a carga horária de estudo e isso vai criando um looping, um feedback negativo que vai cada vez mais contribuindo para o seu fracasso no final do ano. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o ser humano é movido por recompensas. Vou fazer uma analogia para você entender. Pensa o seguinte: você decidiu se matricular na academia hoje. Na próxima semana, você vai ver seu músculo dobrar de tamanho? Óbvio que não. Se você fizer tudo certinho, você vai começar a ver algum resultado depois de 1 ou 2 meses. Por que a maioria das pessoas começam a academia e depois de um tempo param? Porque elas começaram errado. E começar errado é o caminho para não estabelecer disciplina. E para você colher resultados, você precisa ter disciplina. Veja bem, o que acontece? Elas não fazem acompanhamento com um nutricionista, um médico, come qualquer coisa, bebe muito álcool, não executa o exercício da forma como deveria e, por consequência disso, não colhe os resultados que queria. É difícil manter-se motivado sem resultados, concorda? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você começar do jeito errado, a chance de você não ter o resultado que almeja, ali nos simulados do início do ano, é altíssima. Quem dirá nas suas provas do final do ano? E se você não vê resultado nos simulados, você vai ficar extremamente desmotivado em continuar. Você já percebeu que tem bastante gente que fica 2 ou 3 anos fazendo cursinho para passar na prova de residência? Por que você acha que isso acontece? É simples, porque a maioria das pessoas não sabe estudar. E quando você não sabe estudar, você não colhe os resultados que você espera no tempo que você quer. E por que essas pessoas acabam sendo aprovadas depois de 2, 3 ou 4 anos fazendo cursinho preparatório? Primeiro, porque o cursinho não te ensina a estudar. E segundo, porque a pessoa já viu aquilo tantas vezes que já ficou automático no cérebro dela. Em outras palavras, ela está repetindo de ano. E aí a repetição vai fazer com que ela seja aprovada. Mas se ela tivesse revisado da forma adequada e repetido de forma otimizada desde o início da preparação, provavelmente ela teria passado na prova muito antes. Veja bem, é impossível manter 8 horas de estudo diário ao longo do tempo. Sério, confia em mim. Eu já passei pelo que você está passando. Aí você pergunta, mas Lorival, como eu vou manter-me minimamente motivado e ter mais disciplina? Eu te respondo com uma frase: estabelecendo metas curtas e alcançáveis. Vou repetir, estabelecendo metas curtas e alcançáveis. Você não vai começar estudando 6 ou 8 horas por dia. Isso está errado. Não é sobre quanto você estuda, mas como você estuda. Percebe a diferença? Ao longo das aulas eu vou te mostrar como você vai aumentar em muito as suas chances de conseguir a sua aprovação se dedicando 3 horas de estudo por dia. Lorival, você está me dizendo que eu vou estudar metade do tempo e conseguir ter os melhores resultados? Matou a charada, é isso aí. É melhor estudar 3 horas por dia, mas de forma eficaz e que você tenha um alto aproveitamento nesse tempo, do que estudar errado por 6 a 8 horas. Não é atalho. O que eu vou te mostrar aqui é ciência. Fazer um pouquinho todos os dias é melhor do que tentar abraçar o mundo inteiro com um braço só. E aí aqui eu já estou até dando um spoiler das próximas aulas, então vou ficar quieto. Eu não estou aqui para facilitar a sua vida. Tudo que a gente conquista na vida é difícil. Aquilo que é fácil demais, você tem que desconfiar. O que eu vou trazer para você é um caminho mais simples e mais eficaz para a sua aprovação, baseado em estudos científicos. É um caminho que você vai conseguir manter a constância e a disciplina ao longo do ano. Voltando aqui para a imagem, veja que ali mais ou menos em agosto começam a surgir os intensivos. Aí você
vai lá, se inscreve no intensivo e fala, agora vai. Amigo, amiga, agora vai aonde? Você até pode voltar a ficar motivado pensando que o intensivo vai salvar a sua vida. Ou porque a prova está chegando e você precisa estudar tudo. Mas a verdade é que vai virar uma bagunça. Esse intensivo vai misturar com o extensivo e a matéria vai continuar atrasada. Eu definitivamente não recomendo que você faça intensivos. Não vai dar certo. Muitas pessoas voltam a ficar motivadas ali em agosto, setembro, porque as provas estão chegando. Só que o que acontece? A matéria já está atrasada. Não vai dar tempo de estudar tudo e colocar essa matéria em dia. E aí o que a maioria faz? Eles pensam assim, vou revisar o que eu estudei no início do ano, para ver se consigo aprender alguma coisa, para fixar aquilo que eu já li. Mas e o conteúdo que ela não estudou? Se ela tiver muita sorte de não cair nada daquilo que ela não estudou, daquilo que estava atrasado, ela pode até conseguir aprovação. Só que isso é extremamente improvável de acontecer. Aí ali para o final de outubro, mais ou menos início aqui de novembro, já tem algumas provas de residência acontecendo. O que vocês acham que vai acontecer nessa primeira prova? A pessoa vai muito mal. Isso vai contribuir para ela voltar a ficar desestimulada e com o psicológico abalado. Eu nem preciso dizer o que vai acontecer com o desempenho dessa pessoa nas próximas provas. Então, entenda uma coisa, a sua prova de residência é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos. Imagina só você colocar um atleta que treinou o ano inteiro somente para a prova de 100 metros rasos numa maratona. Então você pega um atleta que teve um treino específico de intensidade e pede para ele ter autonomia. O que vai acontecer? Talvez ele nem conclua a prova. E se ele concluir, ele vai ficar muito longe do pódio. E por quê? Porque ele vai estar concorrendo com maratonistas. O tipo de treino, o tipo de preparação é totalmente diferente. Na maratona você treina resistência, autonomia, constância. Na prova de 100 metros, você treina força, intensidade, velocidade. Então, eu gosto de fazer essa analogia aqui, porque a maioria das pessoas que vão fazer prova de residência, elas encaram a preparação como se fosse uma prova de 100 metros, colocando muita intensidade, muita energia no início, só que isso não vai ser sustentável ao longo do tempo. Você precisa ser constante. E na próxima aula eu vou te explicar como você vai manter essa constância nos estudos sem desmotivar-se. De todos os artigos que pesquisei no PubMed na época, eu encontrei alguns bastante relevantes e eu vou trazer para vocês aqui hoje. Um deles é esse aqui. Mas antes de começar, eu queria fazer um parênteses aqui. Ao longo de toda a vida, nós somos levados a classificar as pessoas como pessoas inteligentes, pessoas bonitas, feias, como pessoas capazes ou incapazes. E nós partimos do pressuposto que as pessoas pertencem a uma certa categoria e que isso é praticamente imutável. Então, quando uma pessoa tem esse tipo de raciocínio, ela pensa que as melhores vagas de residência não são para ela, que quem deve ou que merece ocupá-las são aquelas pessoas que tiveram as melhores notas na faculdade, os melhores alunos, os que tinham a melhor reputação entre os colegas. Mas na prática, esse raciocínio está completamente errado. Quando pegamos qualquer área e qualquer pessoa que tem uma performance em alto nível, todas essas pessoas utilizam de técnicas. Então, quando você pega, por exemplo, um atleta olímpico de alto nível, ele utiliza de técnicas para estar no alto nível. É claro que existem variações individuais de dom e habilidade, senão todos nós seríamos iguais. Pega o exemplo do Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Todos os jogadores jogam bem como ele? Não. Sabe por quê? Porque ele tem, além da técnica, uma habilidade quase que única. Mas você pode ter certeza que ele não seria um dos melhores do mundo se ele não aliasse o dom que ele possui com uma boa técnica. Da mesma forma, para obter as melhores vagas de residência, você também pode utilizar de boas técnicas. Então, se você acha que você é menos inteligente que os outros, menos capaz que os outros, que você não consegue chegar lá, pare e pense se talvez você simplesmente não está utilizando das técnicas incorretas, porque isso é muito provável de estar acontecendo. Se você estiver usando técnicas que não te permitam obter notas elevadas, provavelmente você não vai passar em uma residência concorrida. E isso não tem nada a ver com merecimento. Isso tem a ver simplesmente com você que não percebe de forma inconsciente
que está se auto-sabotando. O que nós vamos fazer daqui para frente é uma desconstrução. Eu precisei desconstruir ideias enraizadas em mim para conseguir obter os melhores resultados. E assim como você aí, eu tenho certeza que você está cheio de ideias enraizadas que você não quer desconstruir. Mas se você quiser ter o melhor desempenho na sua prova de residência, essa desconstrução vai ter que existir. Olha pelo lado bom, você não vai precisar fazer nenhum esforço para isso. A única coisa que eu te peço é que você esteja comprometido durante essa sequência de aulas que eu vou dar. Eu gastei literalmente centenas de horas para preparar essas aulas. Eu tive que fazer muito esforço para montar elas e trazer o melhor conteúdo para você. E você só vai precisar ficar aí do outro lado, ouvindo o que eu tenho para falar. Vê como é simples? Então vamos lá. Esse estudo aqui basicamente divide os métodos de aprendizagem em baixa, média e alta utilidade. Na época que eu estava estudando e não obtinha o resultado que eu queria, eu percebi que eu estava ali embaixo, aqui ó, baixa utilidade, usando métodos de baixa utilidade. Provavelmente você também está aqui. O que nós queremos? Estar ali em cima, usando métodos de alta utilidade. Então, quais são os métodos de baixa utilidade? Pessoal, infelizmente, são os métodos mais utilizados. São aqueles que a gente aprendeu a vida toda a usar, mas que não tem o melhor efeito para a memória e para o aprendizado. O primeiro deles é o resumo. Borival, mas eu sempre usei resumos e deu certo até agora. Muito bem, eu sei que até então o resumo conseguiu te trazer até aqui. Eu sei que ele foi importantíssimo para você. Entretanto, o jogo da prova de residência é diferente do jogo que você jogou até agora. A primeira coisa que você tem que entender é que estudar fazendo resumos, você vai aprender algo. Mas a questão não é essa. A questão que você precisa entender é que a prova de residência cobra praticamente toda a medicina. Todo aquele conteúdo que você aprendeu em 6 anos de faculdade. Se você pretende fazer a prova de residência fazendo resumos, você está dizendo para você mesmo que vai resumir toda a medicina. E além disso, você vai ter tempo de revisar todos os resumos que você fez antes da prova no final do ano. O grande problema disso é que o simples tempo que você gasta para fazer novos resumos já faz você esquecer o que estudou antes. Uma vez que o tempo que você gasta fazendo eles é bastante considerável. Você necessariamente não tem tempo para revisar com a frequência necessária para aprender. Isso vai fazer com que você aprenda um tema, geralmente lá no cursinho, faça um resumo daquele tema e vai fazendo isso semana após semana. Até que chega um momento em que você percebe que você esqueceu tudo o que você fez antes. E se você ler o próprio resumo que você mesmo fez, você vai ver que tem informações ali que você sequer sabia que algum dia você já soube aquilo e escreveu no seu resumo. Portanto, entenda uma coisa, para a prova de residência, você estudar fazendo resumos vai te gerar uma desvantagem competitiva quando comparado com o seu concorrente, que está estudando com as técnicas corretas de estudo, com técnicas de alta utilidade. E muitas vezes, o que vocês fazem é pegar o resumo do colega, que é ainda pior. Nem existe classificação para isso. E mesmo depois de tudo que eu falei aqui, ainda vai ter aquela pessoa que vai falar assim, eu só aprendo com resumo. Se você ainda é essa pessoa, se você pega toda uma evidência científica, baseada em 50 mil artigos, e você acha que só você, no mundo todo, é a única pessoa que aprende com resumo, eu tenho que te dizer que você está errado. Por quê? Porque você não aprende. E sabe como que eu sei que você não aprende? Porque você não sai dos 60%. Eu duvido que você fez resumos da matéria inteira da residência e tirou 85%, 90%. Eu duvido, não tem como. Por quê? Porque é uma técnica de baixa utilidade. A sua velocidade de esquecimento fazendo resumo é maior do que a sua velocidade de aprendizado. Então você não consegue ter um saldo positivo para você fazer nota na prova. Então aceite, simplesmente aceite essa desconstrução. Além dos resumos, grifar as apostilas com marca-texto ou sublinhar é extremamente ineficaz também. Da mesma forma, reler um texto. Além de você não ter tempo para isso, porque o conteúdo é gigantesco, é um método de estudo ineficaz aos olhos da ciência. Então, por que você vai insistir nisso? Nós temos também os métodos de média utilidade, que não são muito utilizados. O primeiro é elaborar perguntas. Você gerar uma explicação sobre por que um fato ou conceito é verdadeiro. O segundo seria explicar como informações novas se relacionam com as antigas.
E por último, o Interleaved Practice, que seria a prática intercalada. Desses 3 aqui, apenas o Interleaved Practice, que se saiu até bem nos testes. Essa prática intercalada de assuntos diferentes em uma mesma sessão de estudo pode te ajudar a criar caminhos e conexões diferentes no seu cérebro para poder acessar as informações posteriormente. Na aula 13, eu vou te explicar como você pode aliar os métodos de alta utilidade com essa prática intercalada. Os métodos de alta utilidade vão ficar para a próxima aula. Nela eu vou explicar detalhadamente como você vai utilizar esses métodos, conciliando os estudos para a prova de residência com o seu internato, com os plantões. Então, segura a ansiedade aí, calma, que eu vou desenvolver melhor isso na aula 2. O maior erro da pessoa que está se preparando para a prova de residência é estudar da forma como ela estava acostumada a estudar para as provas da faculdade. Como que é o estudo na faculdade? Você tem uma prova, por exemplo, na sexta-feira, começa a estudar na terça, então estuda terça, quarta, quinta, mata até a aula para poder estudar. Chega na prova sexta e vai bem, tira uma nota boa. 30 dias depois, pergunta alguma coisa daquele conteúdo para ver se aprendeu. Esse tipo de estudo é chamado pela ciência de Massed Practice, prática massiva, e ela é extremamente ineficaz para formar memórias de longo prazo. Ou seja, para você aprender de fato um conteúdo. O que acontece é que o Massed Practice é uma ótima técnica de estudo se você tem uma matéria que você consegue estudar toda de uma vez. Então, se o seu objetivo é ir bem na prova da faculdade, o Massed Practice é excelente. Porque por uma repetição de estudar tudo junto ao mesmo tempo, você efetivamente consegue fazer a prova logo na sequência e ir muito bem. Problema, se você tem uma prova que vai acontecer muito longe do seu estudo, o Massed Practice é péssimo. Ele é muito ruim. Então, se você não estabelecer o hábito de estudar desde o início e fazer as revisões de forma adequada, a sua aprovação vai ficar muito distante. Sabe por quê? Você vai começar bem o ano, vai desmotivar-se com o tempo e vai tentar salvar todo o conteúdo próximo da prova. Você vai tentar fazer isso daqui, ó, Massed Practice. E isso definitivamente não vai dar certo. Sobre as mentorias, vale a pena ou não fazer? Sempre que eu abro uma caixinha de pergunta lá no Instagram, vem alguém perguntar se eu acho válido fazer mentoria ou não. Eu particularmente não fiz e também não indico. Vou deixar muito claro uma coisa aqui. Eu não tenho interesse em prejudicar quem vende esse tipo de produto. O meu objetivo com essa aula de hoje é abrir seus olhos para todas aquelas coisas que podem mais te atrapalhar do que te ajudar durante a sua preparação. Eu já conversei com muita gente que fez mentoria. E o que eles falam é o seguinte: Lorival, foi até ok ali no primeiro, segundo mês, mas aí depois de um tempo parou de fazer sentido para mim. Não me ajudou mais. E aí eu fui investigar melhor o que seria esse parou de fazer sentido. Conversei com essas pessoas e eu cheguei a uma conclusão. Todas as mentorias que você tem hoje no mercado são prescritíveis. O que é isso, Lorival? Isso quer dizer que elas param de fazer efeito após um tempo. Para você entender melhor o quanto as mentorias podem mais te atrapalhar do que te ajudar, eu recomendo que você leia esse artigo de Orwell e Verplanken. É um artigo de 2010, que é um dos melhores que eu já li sobre construção de hábitos. Eu também recomendo a leitura desse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos, de James Clear. Um dos pontos mais importantes que eu consegui extrair lendo esse artigo e o livro foi que construir um novo hábito positivo está diretamente relacionado ao número de passos e o tempo necessário para repeti-lo. O que isso quer dizer? Quanto mais passos eu tenho que seguir, quanto mais tempo eu preciso alocar para repetir aquele hábito, mais difícil vai ser para mim estabelecer aquele novo hábito na minha vida. Entende isso? E o que você tem que fazer nessas mentorias? Você tem que entrar lá na plataforma, selecionar qual cursinho você está fazendo, conta aqui comigo, quais os temas que você estudou naquela semana, inserir quantas questões fez, quantas acertou, quantas errou, qual foi o tempo que você gastou para fazer essa quantidade de questões, indicar qual foi o nível de dificuldade que você teve para resolver aquelas questões. Enfim, são tantos passos, tantas barreiras,
que acabam dificultando a sua vida. O fato é que você tem que dar vários dados, alguns até subjetivos, para que a plataforma reprograme uma revisão daquele tema para você. Isso aí é o cerne de toda a mentoria que você encontra no mercado hoje em dia. Veja quão improvável é manter essa disciplina de dar todos esses dados ao longo do tempo. Imagina você ter que lembrar de cronometrar todas as vezes que você for fazer questões e ter que ficar contando quantas acertou, quantas errou, e ainda ter que ficar digitando isso, passando todos esses dados para o computador. Às vezes você está ali no plantão, tranquilo, aí você resolve fazer questões e tem que se lembrar de anotar tudo isso. Existem alguns cursinhos que já oferecem plataforma de questões com um algoritmo de repetição integrado à plataforma, que vai reprogramar automaticamente a revisão dessas questões. Nesses casos eu acho super válido. Mas fazer mentoria para você ter uma tarefa a mais vai te sobrecarregar ainda mais. Definitivamente eu não acho uma boa ideia. Conseguiu entender? Então assuma esse risco se você for fazer uma mentoria. Eu, particularmente, não recomendo. Eu tenho certeza que você já fez várias provas ao longo da sua jornada e que até pode ter ido bem em muitas delas. Acontece que para a prova de residência você vai estar disputando somente com pessoas que já foram previamente selecionadas no vestibular de medicina. Concorda que agora seus concorrentes não são mais amadores? Você não pode ser só bom em fazer provas. Você precisa ser excelente. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que durante a sua prova, você está correndo contra o tempo. A segunda coisa é que vão existir questões fáceis, moderadas e difíceis. Dorival, mas como eu vou saber qual é a fácil, qual a moderada e qual é a difícil? Não vou falar disso agora, porque é conteúdo para aula 2. Na próxima aula eu vou te ensinar como você vai fazer essas marcações e como você vai voltar em cada questão, alocando o tempo necessário naquelas que merecem gastar mais tempo. Você tem que entender o seguinte, uma questão é dividida em problema, indicado aqui pela letra A, enunciado e as alternativas. Você quer ver que eu vou acertar? Como geralmente você faz questões? Você lê primeiro o problema, vai para o enunciado e depois as alternativas. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, mas eu posso te garantir que essa sequência de leitura da questão não é a melhor. Na próxima aula eu vou te explicar qual é a sequência correta de leitura das questões. Para a gente falar do jeito errado de revisar, eu vou voltar um pouco na história para você entender como o nosso cérebro esquece das informações. Você vai ver muita gente falando que isso aqui é balela, mas definitivamente não é. E eu vou te explicar o porquê. Antes, no ano 1900, um psicólogo alemão descreveu a curva do esquecimento. Nosso cérebro, naturalmente, tem a necessidade de conservar energia. O que ele faz? Ele joga no lixo todas aquelas informações antigas para dar espaço para novas informações. Porque ele julga essas novas informações como mais importantes. Em outras palavras, é mais fácil você se lembrar daquilo que estudou ontem do que daquilo que você estudou há um ano atrás e não viu nunca mais. Veja só que interessante. No momento que você lê algum conteúdo, você tem uma retenção de 100% naquele momento. 20 minutos depois, você já esqueceu quase que a metade. Com o passar dos dias, essa memória vai se desfazendo. Veja que após 31 dias, você se lembra de apenas 21% daquilo que você leu. Então, o que eu quero que você entenda é uma coisa. O nosso cérebro foi programado para esquecer. Todo mundo esquece. E como que a gente vai fazer para esquecer menos? Você ouviu o que eu falei? Esquecer menos. O esquecimento é inevitável. Mas tem como você amenizar isso, entende? Muito bem, você vai esquecer menos e conseguir reter melhor as informações se você praticar aquilo que a ciência chama de spaced repetition, que nada mais é do que repetir essas informações ao longo do tempo. Se você estudar um conteúdo e simplesmente não revisar, depois de um tempo é como se você nunca tivesse estudado aquilo. O seu estudo vai ser em vão. Então você precisa revisar. Se você não revisar, você não aprende. Olha só que interessante. A cada repetição, a sua retenção aumenta. E o intervalo entre cada repetição, para manter aquele traço de memória, também aumenta. Calma que eu vou te explicar. A partir do momento que você leu alguma coisa, você sabe 100% daquilo que você leu. Com o passar do tempo, aquele 100% vai caindo. No dia seguinte,
você esqueceu uma certa quantidade. Mais um dia você esqueceu mais uma certa quantidade, até que isso vira uma memória residual. A memória residual é quando você se lembra que algum dia já leu sobre algo, mas não se lembra de detalhes. Quando você vê essa informação pela segunda vez, você reaprende ela. A curva volta para o 100%, e a próxima vez que você for esquecer essa informação, você vai esquecer de uma forma mais lenta. Então, no mesmo intervalo de tempo que antes você esquecia metade do que você aprendeu, agora nesse mesmo intervalo de tempo, você vai esquecer 20% do que aprendeu. E aí você estuda uma terceira vez. O que vai acontecer? Você volta de novo a sua curva para os 100%. Só que agora, novamente, você vai esquecer de uma forma ainda mais lenta. Se você fizer isso repetidas vezes, da maneira correta, a tendência é que com o passar do tempo, mesmo passando meses, você não esqueça praticamente mais nada daquilo que você estudou. Essa é, sem sombra de dúvidas, a principal diferença entre quem passa na prova, quem tem uma nota elevada, quem está numa residência classe A, de quem não passa. Existe uma distância de anos-luz entre pessoas que repetem aquilo que estudaram e pessoas que não repetem aquilo que estudaram. Quem não passa, cada hora estuda um bloco, e quando chega lá no final do ano, ela só tem memória dos últimos blocos que estudou, não tem memória nenhuma dos blocos estudados lá no início do ano. Então, como que alguns cursinhos, e até mesmo o pessoal aí da internet fala para você revisar, eles recomendam assim para você, ó, você vai ler o conteúdo hoje, 24 horas depois você faz uma revisão, a outra daqui uma semana, a outra daqui 14 dias e uma última no dia 30. Pessoal, agora aqui eu vou abrir um parênteses. Tomem cuidado. Tem gente aí na internet que fica aproveitando do desespero de alguns de vocês para vender coisas sem sentido nenhum. Eu já vi gente vendendo planilha Excel por 3, 4 mil reais para você simplesmente colocar lá os temas que você estudou e reprogramar essas revisões aqui para você. Primeiro, esse tipo de revisão está completamente errada. E vocês vão entender o porquê na aula 3. E segundo, você sabe o que vai acontecer se você tentar fazer isso aqui? Vai acontecer isso aqui. Seu estudo vai virar uma bola de neve. Imagina só você ter que se organizar para estudar fazendo essas revisões. No início, você pode até conseguir, mas no máximo um mês vai começar a virar uma bagunça total. Porque vão ter dias que o que você estudou hoje vai misturar com a revisão do que você estudou há 30 dias atrás, com aquilo que você estudou há 14 dias atrás, há 7 dias e há 5 dias, que é a revisão 2. Me escuta aqui, por favor, vai ficar mais difícil do que já está. Você vai arrumar mais um problema na sua vida. E é para isso que existe a tecnologia. Ela veio para facilitar a nossa vida, para tornar o nosso estudo mais eficaz. Hoje, com a tecnologia, você tem algoritmos de repetição espaçada que automatizam essas revisões. Então, é importante que você saiba que existe uma maneira correta de fazer revisão. E definitivamente não é essa que eu acabei de te mostrar. As suas revisões precisam ser feitas de forma personalizada, espaçadas, focadas totalmente nos seus pontos fracos e não revisar todo o conteúdo, sem pesar aquilo que é mais importante para você. Além disso, essas revisões, elas precisam ser espaçadas e ao longo do tempo. Mas eu não vou detalhar isso com vocês hoje. Vai ficar para a próxima aula. Como nessa aula eu estou falando sobre o jeito errado de se preparar para a prova de residência, eu não poderia deixar de falar sobre erros que você eventualmente cometeria e que seriam muito prejudiciais na sua preparação. Erro número 1. Não definir o seu objetivo. Esse é um erro muito comum. As pessoas não sabem onde querem chegar. Elas não têm um objetivo claro e bem definido. E aí elas ficam igual esse rapaz aqui da foto, num barco à deriva, sem direção. O que eu quero dizer com isso? Você tem que sentar e falar assim, eu quero passar para otorrino na USP, em São Paulo. Ou eu quero passar para cirurgia geral no IANSP. Você tem que definir sua especialidade e a instituição que quer passar. Se você não fizer isso agora, definir um objetivo claro e específico, você vai facilitar o fracasso. Sabe por quê? Se você deixa as coisas mal definidas agora, ou seja, se você pensa assim, eu só sei que eu quero ir bem, quero passar em alguma especialidade, em alguma instituição,
você não consegue definir o que é sucesso e, portanto, o que é fracasso. Quando você não tem esse objetivo muito claro na sua mente, quer dizer que você tem medo de fracassar. E quem tem medo do fracasso não está preparado ainda para o sucesso. Se você definir, eu quero passar para cirurgia geral na USP em São Paulo, se dedicar para isso, e lá no final do ano você não for aprovado, isso quer dizer o quê? Que você fracassou. Quem reconhece e assume o próprio fracasso está a um passo do sucesso. Qual é o lado bom disso tudo? Quando você sabe que fracassou, você aprende muito mais com seus erros e aí você consegue fazer um ajuste fino na sua rota em direção ao seu objetivo final. Então, se você não definiu sua especialidade e a instituição que quer ser residente, eu recomendo que você o faça agora. Erro número 2, não saber as regras do concurso que você irá prestar. Pessoal, cada concurso tem suas particularidades, apesar de que, recentemente, lançaram o ENARE, que tenta unificar as provas de todo o Brasil. Todas as grandes residências dos grandes centros ainda possuem prova própria. É tarefa sua reservar um pouco do seu tempo para ler os últimos editais de cada instituição que você pretende se candidatar. E por que isso é importante? Para você se planejar. Tem prova com uma fase objetiva, tem prova com uma fase objetiva e outra discursiva. Tem alguns concursos que tem prova prática, multimídia, análise curricular. E muitas delas ainda tem entrevista. Além disso, tem provas que é de marcar, alternativas ali, A, B, C, D, E. E outras são verdadeiro ou falso. Então, corra atrás disso. Quando, Lorival? Agora. É agora que você tem que ver isso para você conseguir se planejar melhor. O erro número 3 é você deixar de lado os simulados, não realizar eles. Eu sugiro que você faça todos os simulados do banco de questões ou cursinho que você vai fazer. Por quê? Porque ele vai te ajudar com a circunscrição, para delinear melhor sua preparação. E a análise isolada da sua nota no simulado não importa muito. O que importa é a sua nota comparada com a nota das outras pessoas, ou a colocação que você ficou em relação aos outros alunos. A análise comparativa é válida, a análise isolada não. Lorival, eu tirei 85 no primeiro simulado e 70 no segundo. Ok, esse dado não me traz nenhuma informação. Você tem que me falar em qual posição você ficou no primeiro simulado e em qual posição você ficou no segundo. Porque às vezes o segundo simulado foi muito mais difícil. Pode ser que tirar 70 no segundo foi uma nota muito melhor do que tirar 85 no primeiro. Então você tem que fazer isso e se comparar com os outros alunos. Lorival, eu fico super ansioso quando comparo minha nota com os outros alunos. Presta atenção, não tem outro jeito. A realidade não importa com o seu medo de se comparar. Você tem que se comparar. Você tem que pegar esse medo que você tá e jogar ele fora. Porque se você não souber que você tá indo mal, como que você vai melhorar? Entende? Você só sabe que você tá indo mal se você fizer o simulado e se comparar. Se você não fizer isso no simulado, você vai fazer isso no dia da prova. Aí você vai descobrir que você tá indo mal no dia da prova. E aí você não passou. Então tem que fazer no simulado. Se você for mal no simulado, não quer dizer que está tudo perdido. Porque o simulado não necessariamente tem a incidência da sua prova. Não necessariamente tem questões que são factíveis. Às vezes são questões totalmente aleatórias. Então tem que tomar muito cuidado sobre o que o simulado representa para você. Mas de um modo geral, eu recomendo que você faça todos eles até um mês antes da prova. Então, como que você vai saber se você está indo bem no simulado em relação aos outros? Geralmente, os cursinhos ou banco de questões oferecem dados que comparam o seu desempenho com o desempenho geral. Quando você fica muito acima dessa média, muito provavelmente você vai conseguir ser aprovado. O que foi que a gente fez aqui? A gente pegou dados de 2023 do Medcurso, que é o cursinho mais antigo, e ainda é o preferido da maioria das pessoas, e fez uma análise comparativa. Para quem não sabe, o Medcurso tem uma plataforma que oferece estatísticas dos simulados. Então, lá você consegue saber quantas pessoas fizeram cada simulado, qual foi a sua nota comparada com a nota do seu concorrente, e até qual foi a sua colocação a nível nacional na especialidade que você escolheu. E aí, o que a gente constatou aqui? Ao todo, 8.360 pessoas participaram do primeiro simulado. Algo que achei bem interessante, que reforça aquela questão da desmotivação, é que a cada simulado, o número de participantes
cai. De modo que nesse sexto simulado tiveram um pouco mais de 2.000 participantes, bem menos que no primeiro. É um quarto praticamente. Quantos alunos do Medcards fizeram o Medcurso em 2023? Aproximadamente 1.242. Esse é o número real? Não. Provavelmente foi muito mais que isso. Essas 1.242 pessoas foram as pessoas que responderam à nossa pesquisa. Num segundo momento, a gente pediu para eles enviarem um print que mostra a nota em cada simulado. Obviamente que nem todo mundo enviou, mas a gente conseguiu um N expressivo de quase 700 pessoas. Nossa equipe fez uma força-tarefa e calculou a média da nota dessas pessoas em cada simulado, do primeiro ao sexto. E olha o resultado. Nessa linha azul, você tem o desempenho daquelas pessoas que fizeram o Medcurso e usaram o Medcards. E a linha amarela representa o desempenho de todas as pessoas. E por que todas as pessoas? Porque a gente não conhece a nota individual de cada aluno do Medcurso, que não é nosso aluno. Então, essa diferença de desempenho que vocês estão vendo aqui no gráfico, era para ser uma diferença ainda maior, porque os nossos alunos estão puxando essa linha amarela para cima. Porque olha só o desempenho deles. No primeiro simulado, quem usou o Medcards pontuou 80, enquanto que a média geral foi 57. Então, de novo, se a gente fosse excluir o pessoal que usou o Medcards desse público aqui de baixo, talvez esse 57 seria um 53 ou um 54. Porque os nossos alunos estão subindo essa régua, entende? Olha para o segundo simulado. Nossos alunos ficaram com uma média de 74, enquanto a média geral foi 55. Depois, 78 contra 58, 83 contra 62, 79 contra 59, e por último, nesse sexto simulado, 82 contra 62. Ah, Lorival, mas o N de pessoas que enviaram a nota não está muito pequeno? Isso não pode gerar algum viés na pesquisa? Não. Porque, primeiro, o N não é pequeno. A gente tem uma amostra aqui de quase 10% do público total. Segundo, essa diferença é uma diferença estatisticamente significativa. Você tem simulado aqui com diferença de mais de 20 pontos entre um grupo e o outro. E segundo, lembra que eu te falei que o número de participantes em cada simulado vai caindo conforme o tempo vai passando? Então, esse N de 8.000, ele foi caindo. Quantas pessoas dessas 8.000 que fizeram todos esses 6 simulados? Percebe? Então o N real é bem menor. O erro número 4 é estudar de forma desproporcional. Outro erro muito comum entre os candidatos é estudar muito algumas áreas e pouco outras grandes áreas. A sua prova é composta basicamente por clínica médica, pediatria, medicina preventiva, cirurgia, ginecologia e obstetrícia. Então, para uma prova que tem, por exemplo, 100 questões, em geral, 20% da prova é de cada uma dessas 5 grandes áreas. Só que tem um porém. O conteúdo de clínica médica, por exemplo, é literalmente 10 vezes maior do que o de preventiva, por exemplo. Mas o peso dessas duas áreas na sua prova é o mesmo. Não existe uma área mais importante que a outra. E aí, qual que é o erro que as pessoas cometem? Elas gastam muito mais tempo em clínica médica do que em preventiva ou pediatria. Eu costumo dizer que você tem que ir para a sua prova sendo um PhD em preventiva. E por que isso? Porque o conteúdo é muito pequeno em comparação às outras áreas. Mas o peso das questões é o mesmo. Além disso, a maioria das pessoas acham chato estudar medicina preventiva. E essa matéria acaba sendo negligenciada pelos candidatos. Só que lá na hora da prova, a questão de clínica médica, a de cirurgia e a de preventiva vai ter o mesmo valor. Compreende? Pelo volume da matéria, você precisaria gastar metade do seu tempo estudando clínica médica. Só que se você fizer isso, eu já estou te falando que você vai estar fazendo um estudo desproporcional e vai estar errando. Obviamente que você vai ter que se dedicar mais tempo em clínica médica, porque é uma área bem mais abrangente. Mas se você não focar seus estudos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem mais chances de cair na sua prova, você vai estar mais perto de fracassar. Eu vou te mostrar na aula 3 como você vai fazer essa divisão de tempo e organizar seu estudo para conseguir estudar tudo que você precisa para ter um excelente desempenho na sua prova. Outro erro muito frequente é a pessoa não revisar de forma sistemática. Quando uma coisa é feita de forma sistemática,
Isso quer dizer que, independente das condições que estiver acontecendo, aquela atitude, ação ou evento vai estar presente. Isso que é uma coisa sistemática. Então, revisar de forma sistemática é independente de como está o seu estudo. Ele tem que ser baseado no mecanismo de revisão frequente. Por que ele tem que necessariamente? Porque qualquer pessoa, independente da inteligência ou da memória, que estudar algo em janeiro, por exemplo, essa pessoa vai esquecer isso até o final do ano, quando for fazer a prova. Se você está no 5º ano, por exemplo, está fazendo uma preparação de 2 anos, aquilo que você está estudando agora, a não ser que seja exaustivamente revisado, você vai esquecer até chegar no dia da sua prova, lá no final do 6º ano. Então a sua rotina de estudos tem que ser baseada em revisões. Se ela não for, você vai esquecer. Presta muita atenção agora. Não adianta nada você absorver tudo que eu falei até agora e tudo que ainda vou falar nas próximas aulas, se você chega na hora da prova e deixa a ansiedade tomar conta de você. Vá com tranquilidade para a sua prova. Não encare a prova como sendo a única possibilidade da sua vida, porque senão vai dar errado. Na pior das hipóteses, se você não for aprovado, você vai ser médico generalista. O médico hoje aqui no Brasil ocupa uma posição privilegiada. Você está na frente de 99% da população brasileira. Então você tem que ir fazer sua prova com esse tipo de pensamento. Começa a treinar a sua mente que uma reprovação agora não é nada frente ao caminho que você já percorreu para chegar até aqui. Então, se você for treinando seu cérebro a pensar dessa forma, você vai ver que no dia da prova você vai estar bem tranquilo, pensando que aquilo ali é só mais uma etapa que você vai vencer. Eu não sei se você conhece essa pessoa ou se você é essa pessoa, mas na minha faculdade tinha uma menina da minha turma que era muito inteligente. Todo mundo falava, era um consenso, todo mundo sabia da inteligência dela. Você conversava com ela antes das provas, ela dava aula sobre a matéria, sabia praticamente tudo. Chegava na hora das provas, ela não ia muito mal, mas também a nota dela nunca era alta, nunca era compatível com o que ela demonstrava saber. E um dia ela me contou, ela me disse que tinha um problema de ficar muito nervosa, muito ansiosa na hora da prova. E isso acabava atrapalhando ela. Eu vou te ensinar aqui uma técnica que é comprovada pela ciência e que vai te ajudar muito a reduzir a ansiedade. É disparada a melhor técnica para combater a ansiedade. Ela se chama suspiro fisiológico. Você pode usar ela no seu dia a dia, de forma contínua, fazendo 3 a 5 ciclos no dia, e também em situações especiais. Então, por exemplo, antes de começar uma apresentação, uma prova, ou em outras situações que você se encontra sob pressão. O suspiro fisiológico consiste em uma inspiração dupla pelo nariz, mais uma inspiração prolongada pela boca. O suspiro fisiológico, você vai fazer esse, ó. Percebe que eu faço 2 inspirações. A primeira, mais longa, dá uma pausa, e a segunda, mais breve e mais intensa. Por que essa técnica funciona? Porque com ela você consegue atingir o nível de enchimento máximo dos pulmões. E com isso você consegue expulsar mais CO2 da corrente sanguínea. Para quem não sabe, quando estamos estressados, ansiosos, o nosso nível de gás carbônico está lá nas alturas. E aí, ao fazer essa técnica, você consegue expulsar esse CO2 que está causando isso. Obviamente que se você está com sintomas claros de ansiedade ou já tem o diagnóstico, você vai tratar com um especialista, tomar medicação, fazer a terapia, seguir o tratamento certinho. Essa técnica é para te ajudar além do que a medicina pode fazer por você. Ó, antes de prosseguir, você aprendeu até agora que grifar, sublinhar conteúdo, fazer resumos, não vai te trazer notas elevadas. A gente viu também que você vai desmotivar-se ao longo do ano. Se você tentar replicar o modelo de estudo ao qual você está acostumado, ou seja, tentar replicar aquela forma de estudar para as provas da faculdade nos seus estudos para a prova de residência. Que é errado fazer provas sem estratificar as questões, sem fazer marcações, sem gerenciar o tempo. Além disso, eu comentei com vocês erros comuns que os candidatos cometem. São eles: não traçar um objetivo claro e definido desde o início da preparação, não ler o edital dos concursos que você pretende se candidatar, não realizar todos os simulados, estudar de forma desproporcional,
não revisar de forma sistemática e ficar ansioso na hora da prova. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os métodos de estudo de alta utilidade e como você vai usar eles na sua preparação para ter o melhor desempenho possível nas provas. Eu também vou trazer para vocês como fazer prova e questão do jeito certo, fazendo as marcações e gerenciando o tempo de prova. Além disso, na aula 2, eu vou te ensinar como criar o hábito de estudar e como vencer a procrastinação. Sério, confia em mim. Eu tô nesse mercado já há quase 6 anos e nunca vi ninguém falando o que eu vou falar na próxima aula. Tudo que eu falei aqui hoje e vou falar nos próximos dias tem embasamento científico. É tudo comprovado pela neurociência. Eu queria te parabenizar por ter ficado comigo até agora. Eu reservo esse tempo aqui com vocês porque eu amo o que eu faço. Mesmo diante de todas as minhas limitações, do meu TDAH, do meu transtorno bipolar, eu consegui ter um resultado extraordinário nas minhas provas de residência. E por quê? Porque eu aprendi como estudar. E eu não consigo guardar isso só para mim, eu preciso compartilhar isso com o máximo número de pessoas. Eu realmente gosto de ajudar as pessoas a aprender melhor e a tornar o estudo delas mais eficaz. E você também pode ajudar as pessoas. E você também pode ajudar as outras pessoas a ter acesso a essas aulas. Basta você copiar o link dessa aula e enviar para aquela pessoa que você gosta e quer o bem dela. É sério, manda para ela. O universo conspira a favor daqueles que agem com altruísmo, daqueles que estão dispostos a ajudar o outro. Você pode ter certeza que o bem que você faz hoje retorna para você em algum momento. Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo. O que você achou dessa aula. Fala aqui para mim o maior insight que você teve na aula de hoje. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tento dar o meu melhor. Eu estou sempre tentando melhorar. E o seu comentário é extremamente importante para eu poder saber onde eu posso melhorar. Então, se eu conseguir te ajudar hoje de alguma forma, o melhor jeito de você demonstrar sua gratidão para mim é me contando o que você tirou de mais importante da aula de hoje. Você pode ter certeza que eu vou ler com carinho cada um dos comentários. Pessoal, é isso. Não percam a próxima aula, porque vai ter muita coisa legal. Eu estudei e me preparei muito para dar essas aulas. O meu objetivo é realmente ajudar vocês a se prepararem melhor e ter o melhor desempenho possível nas provas de residência. Eu conto com a sua presença na próxima aula. Muito obrigado e um abraço a todos.